Então, uma coisa também que nós não podemos nos enganar é sobre a necessidade de aprimoramento, a necessidade de aperfeiçoamento moral e espiritual que nós devemos fazer. Mas também, se nós superestimamos os nossos valores, nos considerando uma posição superior, uma posição privilegiada, nessas situações costumamos nos esquecer que há outras pessoas que estão realizando no bem, mais do que nós estamos. Então é importante nós tomarmos o cuidado de não superestimarmos os nossos valores, de nós nos colocarmos numa posição superior do que as outras pessoas. E um exemplo aqui é, se pegarmos um vagalume como exemplo, né? O vagalume, ele emite luz de tempos em tempos. Mas, se o vagalume ficar se achando que ele é a grande fonte de luz, ele pode encontrar, por exemplo, uma vela. E a vela vai iluminar mais do que o vagalume. E se a vela assume que ela que ilumina mais, ela pode encontrar com uma lâmpada elétrica, que vai iluminar mais do que a vela. E se essa lâmpada achar que ela que ilumina mais, ela pode se deparar com um sol, onde a luminosidade dessa lâmpada desaparece totalmente. E assim sucessivamente, porque existem outros sóis no universo que iluminam mais do que o Sol do nosso sistema solar. Então por isso é importante nós não nos colocarmos como superiores a outras pessoas. E sim, talvez nós conheçamos algo a mais do que as outras pessoas, e as outras pessoas também conhecem algo a mais do que nós. E quando nós trocamos experiências, uns aprendemos com os outros. É um intercâmbio de conhecimento, um intercâmbio de experiências, onde todos nós crescemos. Mas nós não devemos nos colocar numa posição acima de outra pessoa. E quando nós nos colocamos na posição acima de alguém, nós também estamos escondendo as nossas sombras, né? Porque quando nós nos colocamos na posição acima de alguém, existe a vaidade envolvida, né? O orgulho. Então, se nós continuarmos escondendo as nossas sombras e evitarmos o conhecimento, nós continuaremos sendo vítimas das nossas próprias ilusões. Porque quando nós ocultamos as nossas sombras, nós temos os sofrimentos emocionais. Então é importante que não troquemos a realidade com as aparências. Não troquemos a realidade com as ilusões. Então quanto mais nós conhecemos a nós mesmos, menos sombra teremos para ocultar e menos sofrimentos emocionais nós teremos também. E para isso nós devemos respeitar as realizações das outras pessoas, sem nos colocarmos em uma posição superior às outras pessoas, sem menosprezar as atividades das outras pessoas. Porque cada um de nós estamos no lugar onde nós devemos estar, cumprindo as nossas funções. E um detalhe importante é que todos nós somos companheiros de jornada evolutiva. Todos nós estamos em um processo de aperfeiçoamento e todos nós ainda oscilamos entre o bem e o mal. E quando nós escondemos as nossas sombras, as nossas características mais inferiores, as nossas imperfeições e projetamos nos outros, nós nos iludimos. Então, cuidado para que nós não nos iludamos, que quando nós projetamos as nossas sombras nos outros, as imperfeições nos outros, aquelas sombras dos outros e também as imperfeições dos outros vão fazer companhia para nós, porque os outros são um espelho do que nós projetamos neles. E por outro lado, se nós começarmos a buscar, a projetar a nossa luz no outro, a luz do outro também virá até nós. Então, como cada um de nós somos uma incógnita para outra pessoa, não é justo nós construirmos a nossa tranquilidade sobre os alicerces e sentimentos das outras pessoas. E esse é um ponto que pode causar ilusão em nós. Quando nós nos apoiamos, ou nós apoiamos a nossa felicidade nos outros. Por exemplo, um compasso, ele precisa de um ponto central e ele gira em volta de um centro. Se nós apoiamos a nossa vida em outra pessoa, se a outra pessoa tem instabilidade, nós vamos perdendo a referência. Então, um cuidado que nós devemos tomar. De nós perdermos a nossa referência, sabermos a nossa própria identidade, de nós perdermos a nossa própria identidade, quando nós nos apoiamos o tempo todo
nas outras pessoas, buscando a nossa felicidade nas outras pessoas. Então, para que nós possamos ajustar em nós mesmos nas coisas que nos causam perda da nossa paz interior. E além disso, que nós possamos ajudar os outros através de ações e através de pensamentos de fraternidade. E além disso, que nós possamos ter a certeza que todos nós portamos virtudes e também portamos defeitos. E pela lei de causa e efeito, nós vamos receber tudo de acordo com o que nós realizarmos. Tem até aquela frase que diz assim: a cada um segundo as suas obras.